Mas o que são valores? Para que eles servem, né? Os valores, eles nascem daquele limite de não faça com o outro o que você não quer que façam com você. Algo se torna valioso, valoroso, porque você quer que preserve, que seja mantido um cuidado com aquilo. Então, é bem por aí. Os valores, eles nascem para que a gente tenha relações harmoniosas. Um valor, ele só faz sentido porque a gente vive em sociedade. Se a gente vivesse sozinho, a gente não precisava de valor. O valor, ele é exatamente aquilo que vai criar conexão. Então, se a gente pensa num valor financeiro, por exemplo, a gente só sabe que uma coisa tem valor e que a gente pode trocar essa coisa se você tiver o mesmo valor que a coisa tem pra mim. Aí eu posso trocar com você. Faz sentido? Eu tenho aqui um vaso que custa R$10. Esse vaso vale pra mim R$10. Eu não vou trocar ele por menos. E o valor são R$10, não é o vaso. É o valor do vaso são R$10. Então, se você me der R$10, eu te dou esse valor, esse vaso. Se você me der outro vaso, talvez eu não te dê o meu vaso. Então, valores são relativos. Eles têm significados diferentes para cada um. A gente não está falando só da coisa em si. A gente está falando sobre o que essa coisa significa pra gente. Por isso o exercício anterior foi dar significado para as palavras. E isso significa que para cada pessoa as palavras têm significados diferentes. Por isso a comunicação não violenta é tão importante. Para a gente sempre ter em mente que as coisas não são tão óbvias assim. A gente precisa de um pouco mais de investigação para entender o que aquilo significa para o outro, o que tal coisa significa para mim. Se eu falo verdade, por exemplo, verdade, existe um consenso de que é um valor importante. Todo mundo, acredito eu, né, quando eu falo todo mundo, entendam que é a maioria das pessoas que eu conheço, que eu sei que existem, mas geralmente as pessoas não gostam de ser enganadas, não gostam de mentira. Então, o valor da verdade é um valor importante. Vocês já viram a imagem do 9 do 6? Tem essa imagem no chão. E aí, de um lado, uma pessoa olha e vê um 9. Do outro lado, a pessoa olha e vê um 6. Alguém está mentindo? Não. Para as duas pessoas, é a mesma imagem, mas cada uma vê de um jeito, com um significado diferente. Então, quando a gente estabelece os nossos valores e a gente coloca nome, significado, a gente reflete sobre em que situação aquilo se torna importante pra gente, a gente tem mais clareza interna para poder entender se o outro está falando da mesma coisa que a gente. Não é que aquilo que a gente está pensando não é verdade. É verdade pra gente. Mas o outro pode estar vendo uma outra verdade que a gente precisa parar e escutar com atenção para entender o que o outro diz, sem preconceito sobre o que aquilo já é. Outro exemplo que eu gosto de dar é do cortar alguém. Geralmente, essa frase não é legal, né? Cortei uma pessoa. Fui lá com uma faca e furei a pessoa. Mas e se for um médico com um bisturi? Não é um significado totalmente diferente? A pessoa não está cortando para machucar. Muito pelo contrário, ela está cortando para salvar. Então, os valores, eles são relativos. E eles existem para a gente estabelecer limites.
Mas esses limites precisam ser conversados para a gente entender se o que eu estou dizendo é a mesma coisa que é para você. Talvez esteja um pouco confuso, mas os valores são mesmo confusos. É algo que a gente tem que estar sempre investigando. Então, essa questão da verdade, por exemplo. Eu já contei essa história lá no Convida, mas eu vou contar de novo. Em que eu era uma criança que mentia, né? E aí eu mudava de escola, ia mentindo e percebi que era útil porque as pessoas me achavam interessante, mas me causava desconforto porque eu começava a ficar confusa sobre o que eu já tinha contado, o que eu não tinha contado. Eu já não sabia se era verdade mesmo, se era mentira. Então, teve uma outra situação em que eu mudei de escola e decidi que eu não ia mais mentir, que eu só ia falar a verdade. E deu certo, eu comecei a só falar a verdade. Mas aí eu me toquei disso, que a verdade, ela é relativa. Então, conforme o tempo passou e que eu fui vivendo o valor da verdade e percebendo que às vezes eu feria esse valor de tanto que eu queria a verdade, né, que eu estava sendo inflexível sobre o significado de verdade, e isso gerava uma incoerência porque eu passava a não ver a verdade. Aí eu transformei esse valor em responsabilidade. Responsabilidade é o valor que, para mim, diz sobre verdade. Então, isso é uma reflexão que eu trago para você ter em você que essas palavras que você escolheu são importantes para você ter clareza sobre o que elas significam para você. Porque verdade era um valor tão importante para mim que quando eu percebi que eu não estava cumprindo com esse valor, eu tive que reavaliar o que aquilo significava para mim. Presta atenção nas situações que você se sente incoerente. Essas situações são muito importantes na nossa vida. Elas é que vão dizer o quanto a gente está aberto para perceber aquela verdade nossa. Se a gente está sendo responsável com os nossos próprios valores, se a gente está sendo responsável na troca com o outro.